Pra que eu invento essas coisas, né? Olá, pessoas. Como tá no título, este é o meu Todos os livros lidos em 2024. Que foi com larga vantagem o ano que eu mais li na minha vida, porque, né, como eu já disse, eu não fiz outra coisa. Então, vamos lá. Vou mostrar os livros aqui. Tem uns que são e-book, tem uns que não estão mais comigo, e tem um que eu não encontrei. Então, eles eu ponho a capinha em algum lugar aqui. Ah, em ordem de leitura, começamos então com Absolvição, do Antônio Monda. Esse é um livro, já tem um vídeo dele pro próximo, mas esse é um livro bem interessante sobre um, um jovem ali, que é numa advocacia. E nessa advocacia, ela é meio que propriedade de um grande advogado ali, que já foi muito famoso, ele continua sendo bastante famoso, mas já não é o auge dele. Ele foi professor e tudo, inclusive ele é ainda chamado de professor. E vai ser essa relação de amizade entre o protagonista com esse cara ali. O livro começa com ele encontrando uma carta que esse professor escreveu para a ex-mulher, falando de uma doença que ele tem, né, contando para ela sobre essa doença. E o livro vai voltar no tempo, até porque o protagonista resolve escrever o livro ao descobrir essa doença. Enfim, gostei pra caramba. É um livro que ele vai tratar sobre cinema, vai tratar sobre amizade, sobre mentorado, né? Sobre essa admiração a quem veio antes. Também vai tratar sobre fé, apesar dos protagonistas, dos personagens serem ateus. Enfim, bom pra caramba. Aí, em seguida, eu li Absolvição, do Patrick Flannery. Esse daqui já não tem absolutamente nada a ver com aquele livro lá. Que a gente vai acompanhar alguns pontos, assim, tem essa autora famosa ali na África do Sul, ela já está idosa, se passa na África do Sul pós-apartheid, né, então tem toda essa, que é o lance da troca de poder e ressentimentos e preconceitos, enfim. E Claire Wald, olhei aqui o nome dela, é essa autora, e a gente vai acompanhar ela contando a sua história, vai acompanhar um livro que ela está escrevendo baseado na sua história, enquanto também vai acompanhar cadernos que a filha dela escreveu, isso no passado, né? E também vai acompanhar a vida do cara que está escrevendo a biografia dela. Então, a gente vai ver o mesmo acontecimento por pontos de vista diferentes. É um livro mais lento, é um livro mais introspectivo, é um livro fenomenal. Adorei. Queria muito ler outras coisas do autor, mas esse é o único que tem traduzido e, né, não estamos podendo gastar dólares. Nem reais, inclusive, mas enfim. Aí eu reli, minha primeira releitura do ano foi O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Vocês vão ver que tem muito Julian Barnes nessa lista aqui, que é um dos meus autores favoritos, e esse daqui foi um livro, o livro que eu mandei para o Livro Viajante, então ele está cheio de anotações do pessoal que leu. Então, tá aqui. É um livro, eu não falei nada, né, sobre ele, mas enfim. É um livro sobre a passagem do tempo. Como o tempo passa, como a cabeça das pessoas muda com o passar do tempo, como a memória muitas vezes é falha. Muito bacana. É o meu favorito do autor, inclusive. Aí li Apollyon, que é o quinto livro da série dos Deixados para Trás. É uma série que eu tinha começado anos atrás e daí retomei no final do ano retrasado, no caso, de 2023, e concluí ela agora em 2024. Apollyon vai tratar sobre aquele período ali dos escorpiões com cabeça de cavalo, enfim, que saem para atormentar os não convertidos, né, os não remidos ali, e que eles tentam se matar e não conseguem, clamam pela morte, né, e por 5 meses eles ficam agonizando. Então, vai tratar sobre esse período ali, especificamente. A gente vai acompanhar os protagonistas da série mesmo, né, aqui. E é isso. Depois disso, eu li outro do Livro Viajante, que foi o primeiro que chegou pra mim, que se chama Cinzas na Neve, da Ruta Sapetes. E é um livro interessante, eu não morri de amores por ele, mas é um livro bacana que ele vai se passar ali na época da Segunda Guerra. A gente vai acompanhar o pessoal ali dos países bálticos, acho que é da Letônia talvez, enfim, ali dos países bálticos, sendo deportados para a Sibéria. Então, né, a União Soviética comandava
essa região ali e cata esse povo e leva pra lá. É sofrido, é tenebroso, é horroroso, sabe? Aqueles livros que mostram bem a maldade humana. Mas o livro em si não chegou a me conquistar. Aí depois eu li o Congo, do Michael Crichton. Tem um nomezinho aqui, né? Essa... Ai, que legal. Que ódio. Acabei de ver que, enfim, eu tenho problemas com lesmas aqui, né? E elas comem meus livros. E não são traças, são lesmas mesmo. Enfim, o Michael Crichton nunca decepciona. Mais um livro incrível dele. É o que eu menos gosto de todos os que eu li, mas ainda assim é muito interessante. A gente vai ver uma expedição ao Congo para tanto para encontrar uma cidade perdida ali com diamantes azuis e tal, quanto para investigar possíveis ataques de animais que talvez sejam gorilas, talvez não, né? E a gente vai ter uma gorila treinada aqui que fala linguagem de sinais e tudo acompanhando essa expedição. Bem bacana. Aí depois eu li A Mentalidade Anticapitalista, do Ludwig von Mises, que é basicamente uma, uma análise sobre as pessoas que demonizam tanto o capitalismo, né? Como se a alternativa fosse melhor. Mas enfim, é um livro mais teórico ali sobre economia, né? O Mises foi um grande economista, né? E o livro é sobre isso, para quem, né? Para você que não, para você que é um dos que demonizam o capitalismo, acho que vale a pena você ler e refletir, assim, né? Se deixar pensar, né, sobre o que ele fala aqui e, né, ver se colocar a mão na consciência e ver que talvez ele tenha razão. Enfim, isso aqui vai demorar uma vida se eu for lento desse jeito, né? Aí, como eu gostei bastante do Absolvição, eu peguei outro livro do autor para ler, que foi do Absolvição do Antônio Monda, no caso, porque são dois, né? Que é A América Não Existe. Aqui a gente vai acompanhar dois irmãos que perdem os pais e daí eles vão para os Estados Unidos, né? Eles são da Itália, o autor é italiano, mas vive nos Estados Unidos. Então aqui ele vai tratar sobre essa questão da imigração dos italianos lá para os Estados Unidos. A gente vai acompanhar esses irmãos se adaptando a essa nova vida ali, né? Bem interessante, gosto mais da Absolvição do que dele, mas é bem legal também. Aí peguei outro do Julian Barnes, que foi De Frente para o Sol, que é um livro que eu fiquei com raiva porque ele se desmanchava na minha mão enquanto eu lia, né? A cola soltou todo aqui, que eu li num dia bem quente, tipo hoje, inclusive. Mas, enfim, aqui a gente vai acompanhar a história da Jean, desde sua adolescência ali, quando eles abrigam um combatente que está de licença, ele fica hospedado ali na casa dela, e conhecer esse combatente, ele é um piloto, vai fazer ela pensar em muita coisa na vida, sabe? Vai dirigir a vida dela em alguns pontos, não em todos, né? Mas a gente vai acompanhar a vida dela até o final ali, porque é um livro curtinho, mas a Jean vive mais de 100 anos, se eu não me engano, ou exatamente 100, enfim. Tanto que a gente vai acompanhar ela, acompanha o filho dela, e ela demora bastante para amadurecer. É um livro sobre amadurecimento e tal, mas um amadurecimento tardio. Então, né, show de bola. Aí eu reli um conto, na verdade, que é o Alfred e a Estante, do Leon Idris. Leon Idris é um dos meus autores favoritos, né? Ansioso para que ele lance mais coisas. E é aquela história do cara que organiza a estante e percebe que tem um livro faltando, e daí essa busca por esse livro acaba levando ele a lugares estranhos, a lugares inesperados, de forma inesperada também. Show de bola. Vai ter um barulho de fundo, porque a vizinha tá saindo ali com o carro, mas eu não vou cortar, porque o vídeo vai ficar gigantesco e eu já vou ter que cortar muita coisa, né? Então, o barulho do carro vocês toleram, né? Valeu. Aí li o sexto livro dos Deixados para Trás, que foi o Assassinos, né? Que é onde o Comando de Tribulação vai planejar o assassinato do Nikolai, né? Se eles vão conseguir ou não, leia o livro leia a série, no caso são só 13 livros, mais uns 3 spin-offs. Mas é bacana, vale a pena. São livros que de 400 páginas, uma média, e que passam voando. Bom pra caramba.
Depois disso, eu li o meu primeiro dos 12 que eu separei pro ano. É, o primeiro. Que foi A Trégua, de Mario Benedetti. É um livro que me lembrou bastante, eu sempre falo, o... Não, eu tô confundido. Esquece, apaga. Mas ele parece bastante com outro livro que vai aparecer aqui lá pra frente. Mas é outro livro que eu li esse ano que tem suas semelhanças. Aqui a gente vai acompanhar um cara já ali prestes a se aposentar. E ele é viúvo, vive sozinho ali com os 3 filhos dele, já grandes, e não se entende muito bem com nenhum deles, cada um por um motivo ali. Mas vai começar a trabalhar ali no escritório dele, meio que uma assistente dele, uma moça, por quem ele vai se apaixonar, talvez pela primeira vez na sua vida. Não, esse não é pela primeira vez na vida. O outro que é pela primeira vez na vida. O outro que eu disse que parece esse. Enfim, bom pra caramba, gosto bastante do Benedetti. E esse muita gente considera a sua obra-prima, então vale super a pena. Aí esse daqui eu não coloquei um papel, porque foi outro dos meus do livro Viajante, e foi o livro que a Miriam mandou, e ela mandou junto os marcadores. Então eu peguei um marcador aqui pra simbolizar o livro, que foi o 15 da Raquel de Queiroz. E foi uma surpresa, uma agradável surpresa, porque assim, ele tem uma temática bem parecida com Vidas Secas, mas ele é um livro muito mais envolvente, sabe? Ele é um livro... Não que Vidas Secas não seja envolvente, mas ele é um livro diferente, assim, né? Aqui a gente tem narração, tem mais personagens, os personagens conversam, diferente dos personagens têm nome, né? Diferente do Vidas Secas. É um livro maior que Vidas Secas também, e eu acho bem... Eu acho melhor. Não vou dizer bem melhor, porque eu gosto pra caramba de Vidas Secas, mas o 15 me surpreendeu. Aí eu li um chamado, que a Kelly me emprestou, que é A Ordem Luterana da Cruz Combatente. É Samisa alguma coisa o nome do autor, agora eu não lembro. Mas é outro livro que não me pegou. Ela é um livro assim mais infanto-juvenil, uma fantasia, assim, como se junto da Reforma Protestante Lutero tivesse criado uma Liga da Justiça, assim, sabe? É interessante, é legalzinho, mas não... Eu acho que se eu fosse mais novo teria funcionado melhor. Aí depois eu li A Entrada na Guerra, do Ítalo Calvino, meu primeiro Calvino do ano, que é curtinho e são 3 contos, né? 3 contos sobre a Itália entrando na guerra, né? Vistos por jovens, né? O ponto de vista que a gente vai acompanhar aqui são desses jovens vendo o país deles entrando na guerra, eles entrando também ou só acompanhando as coisas mudando e tal. É interessante, é bacana, mas assim, não é a melhor coisa que o Calvino já escreveu. Aí depois eu concluí, na verdade, um livro que eu vinha lendo desde janeiro, que era o Melhor do Teatro Grego, que são 4 peças, 3 delas estavam no Clube MSL de 2024, e daí, como sobra só uma peça, eu li ele também. Inclusive, esse livro é o livro esquecido no meu livro dos números, né? Porque falei que tinham 3 Zahar e não lembrei desse. Falei dos países e não lembrei da Grécia, que tinha esse também. Então, né, fica a errata aqui, né? Crescente lá no vídeo dos números, esse livro da Zahar, que eu falei que tinha os 3, né? São os 3 mesmo, mas eu não lembrei dele a hora que eu citei os livros. E a Grécia, que eu não citei no vídeo. Aí outro livro que eu já vinha lendo há um bom tempo, e concluí, foi A Dança da Morte, do Stephen King, O Tijolão, o maior livro do ano. Não sei nem porque que eu fui conferir, é óbvio que é, né? E assim, foi meio decepcionante. Eu acho que assim, até metade dele, mais ou menos, na verdade, a primeira parte ali, quando a gente vê a epidemia se espalhando, porque é uma epidemia, né? Todo mundo sabe, né? É uma epidemia que mata 99,9% das pessoas e, enfim. Aí vamos acompanhar um grupo de sobreviventes que eram imunes a essa doença. Então, eu tenho sérios problemas com este livro aqui. Eu gostei bastante da Mãe Abigail, mas achei ela meio subaproveitada. Achei que tem muitas conveniências, muitas cenas ali do pessoal que vai se juntar ao Flag, que não, sabe, não acrescentam realmente a história. Mostram ali, servem para mostrar a índole dessas pessoas, mas elas estão aqui mais para chocar, me parece, né? Então, depois que pra mim o livro começa a desandar depois que o Flag desenvolve os poderes dele, né? Enquanto tava só ali a parte da epidemia, tava bem mais interessante. Então, né, é raro eu não gostar de um calhamaço. E não é que eu não gostei, nossa, livro ruim, não leia. Mas, se for pra você ler um calhamaço, tem melhores, bem melhores. Aí, depois dele eu li O Possuído, né?
do King Hyde e R.B. Jenkins, que é o 7º livro da série dos Deixados para Trás, onde a gente vai ver as consequências lá do livro Assassinos, né? Então, sim, o Nikolai morre. E, na verdade, aqui ele vai ressuscitar, mas vai ressuscitar só lá perto do final. Isso não chega a ser um spoiler, né? Porque é bíblico, basicamente, né? Que o anticristo vai morrer, vai ressuscitar, e quando ele ressuscitar, ele vai ser só o corpo dele como demônio habitando, né? Então, tá, aqui tem toda essa... Boa parte do livro é essa expectativa, é essa apreensão pro momento que ele vai ressuscitar. Aí li esta surpresa, chamada Mr. Gwyn, do Alessandro Baricco. Eu tinha lido um livro dele em 2023, né, que foi o Três Vezes ao Amanhecer, que é um livro que é citado aqui. Ele escreveu aquele livro depois, porque ele cita um livro chamado Três Vezes ao Amanhecer, que não existia. Aí depois ele resolveu escrever. E é um livro interessante porque é um pintor, né? O livro começa com uma lista de 52 coisas que Jasper Gwyn jamais voltaria a fazer. Entre elas, escrever ou publicar livros, né? Então a gente vai ver a jornada desse personagem buscando uma nova ocupação. Não necessariamente, não apenas um novo trabalho, mas uma nova coisa para fazer da vida, sabe? Um novo objetivo para a vida. Então, ele é ele é escrito de uma forma bem diferente, assim, sabe? Não que né, seja confuso nem nada, mas ele me lembrou, assim, a narrativa dele me lembrou bastante o dia em que Selma sonhou com o Okapi, sabe? Aquela coisa um pouco mais lúdica, assim, apesar de não tratar de temas lúdicos. E ele não é um livro tão leve quanto o do Okapi lá. Então, mas gostei pra caramba. Fica a indicação aí. Depois dele, eu li um chamado A Árvore dos Anjos, da Lucinda Healy. Gosto pra caramba dessa autora. Gostei muito desse livro, mas me ofereceram uns pila nele, daí eu vendi. Então, a gente vai acompanhar a vida da personagem principal, que é Greta, se eu não me engano o nome dela, e da Cheska, que é filha dela, né? A gente vai acompanhar desde antes da Greta engravidar até ela ter essa filha, que na verdade são gêmeos, mas aí o rapaz, o Johnny, vai falecer e vai ficar só a Cheska. Então a gente vai acompanhar toda a vida da Cheska, né? Principalmente a questão dela se tornar uma estrela de cinema. Então é um livro que ele vai falar bastante sobre os desencontros da vida mal entendidos ali, que acabam levando a vida toda para serem esclarecidos e às vezes nunca são. E também sobre o perigo da exposição infantil, sobre a podridão da fama que muitas vezes existe. Show pra caramba. Aí outro, Julian Barnes, foi O Ruído do Tempo. Que eu acho que desse ano, dos que eu li do autor, acho não, com certeza, dos que eu li esse ano do autor, pela primeira vez, pelo menos, é o meu favorito, né? Eu ainda gosto mais do Sentido de um Fim, mas Sentido de um Fim foi uma releitura. Aqui, o autor vai nos contar é um romance baseado na vida de Dmitry Dmitrievich Shostakovich, que acho que é Dmitry Dmitrievich Shostakovich. É Dmitry Shostakovich, eu tô em dúvida se o nome do meio é exatamente isso. Shostakovich realmente existiu, né? Por isso que é um romance baseado na vida dele. E ele foi um artista, um escritor, um produtor de peças de ópera na União Soviética. Inclusive, ele é o autor da ópera Lady Macbeth von Mizensky, que é a Lady Macbeth no distrito de Mizensky, que é uma peça, é uma ópera baseada no livro do Leskov, com esse nome, né, que é um livro baseado na peça Macbeth de Shakespeare. E, enfim, a gente vai acompanhar a vida dele aqui, como ele foi alçado ao sucesso com as composições dele, e como a União Soviética, o regime comunista ali, usou ele como propaganda, né, escravizou ele como propaganda. Então, tinha peças que ele escrevia que eram proibidas de serem apresentadas lá, de serem reproduzidas lá, e tinha outras que ele tinha que fazer ali para exaltar o regime, sabe? Então ele era levado para outros países para falar como o regime comunista da União Soviética é uma maravilha, e ai dele se não falasse. Então, show de bola. É um livro engraçado, inclusive. Não parece falando isso, mas é um livro engraçado. Aí reli, na verdade, dessa vez em inglês, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. A Miriam fez leitura coletiva das Crônicas de Nárnia, né? Então eu pulei o primeiro, que eu tinha relido em 2023, também nessa edição aqui do box que eu tenho.
E daí reli o segundo junto com o pessoal, né? Nárnia não preciso falar, né? Pelo amor de Deus, todo mundo conhece. Aí vi esse livro aqui, comprei e li ele numa sentada, que é A Vida de Jesus em Versos de Cordel, do Fábio Sombra. Então ele vai basicamente escrever os evangelhos, né? Em forma de poemas de cordel. Genial, adorei. Coloquei todos os outros livros dele que eu vi na Amazon na minha lista de desejos, né? É um livro para ler rapidinho, assim, bem bonitinho, bem divertido, bem ilustrado. Ao leitor amigo aviso, essa história tão sagrada que tirei das escrituras foi por mim adaptada, recriada toda em rimas, com poesia e só, nada, mais nada. A leitura desse livro não substitui jamais o estudo atento e sério dos textos originais, que nos evangelhos são minuciosos muito mais. Nosso objetivo foi dar leveza e simpatia, transformando a Bíblia em prosa num folheto de poesia. Vamos pegar um aleatório aqui, que não seja muito longo. Só que poucos dias antes do esperado nascimento, o imperador Augusto fez correr um documento, convocando o povo inteiro para um recenseamento. Houve muita agitação e se viu muito vai e vem. Entre os cidadãos do reino, um casal partiu também. De Nazaré viajaram num burrico até Belém. Apesar dos dois morarem há tempos em Nazaré, ambos eram registrados em Belém e Assaé, a razão para a jornada de Maria e José. A viagem foi difícil e sofrida até talvez, por estar a jovem mãe em final de gravidez. Quase às portas de Belém, vêm as dores de uma vez. E é assim, você lendo uma tacada é muito, muito bonitinho, muito legal, muito divertido, achei genial. Aí, outro do livro Viajante, é um livro que se chama Seus Olhos Viam Deus. É de uma norte-americana chamada Zora alguma coisa. É um nome, não sei a origem dele exatamente, mas é um nome mais diferente assim, por isso eu não lembro. É Zora alguma coisa. E é um livro que ele tem uma escrita muito maravilhosa, sabe? Ele é escrito de uma forma bem bonita, assim. E a história, até metade mais ou menos, é bacana. Mas a gente vai acompanhar a nossa protagonista, né, crescendo, se casando, não dando certo, né, ela percebe que o marido não é aquele mar de rosas, ela percebe que o marido não é aquele príncipe encantado que ela achou que fosse. Daí aparece outro cara e ela foge com esse outro cara, porque esse outro cara parecia um príncipe encantado. Depois que ela foge com ele e começa a sua vida com ele, ela percebe que ele também não era esse príncipe encantado. Então, em determinado momento, ela vai se separar dele, vai arrumar outro que parece um príncipe encantado, mas não é um príncipe encantado. Então, sabe, cansa. Mas é um livro bacana, é uma comunidade ali de negros no sul dos Estados Unidos, então, ou talvez seja no norte, enfim, em algum lugar dos Estados Unidos em uma época não muito favorável. Aí, outro Julian Barnes foi Mantendo um Olho Aberto. Esse daqui ele tem um formato diferente porque ele é da Agir Ática. Como é que é o nome dessa editora aqui? Esse livro aqui eu ganhei, inclusive. Acho que foi da Sabrina, deixa eu conferir aqui. Da Sabrina. Uhum. Não tem o nome. Aqui, ó. Anfiteatro, o nome do selo, né? É um selo da Rocco para livros de não ficção. Então aqui é um livro onde o autor vai falar sobre arte em vários textos sobre artistas do passado ali. É um livro bastante ilustrado, com várias representações de quadros, principalmente quadros, né? Mas ele vai falar um pouco sobre escultura, tem algumas aqui também, até chegar na decadência atual da arte. Não é o meu livro favorito do autor, eu prefiro a ficção dele, mas enfim, vale a pena. Aí eu comecei junto da Tati Feltrin, no projeto dos apoiadores dela lá, as Crônicas Saxônicas, né? E o primeiro livro, que é O Último Reino. Então, aqui a gente vai conhecer o Uhtred, que era um rapaz ali saxão, o filho mais novo do senhor de terras ali, de Bebamburgo. E daí o filho mais velho morre, então ele assume o nome de Uhtred e se torna o herdeiro, né? Mas, né, os dinamarqueses vão invadir, vão levar ele como prisioneiro, né, vai rolar muita treta aqui. E daí a série, porque daí ele cresce, ele é meio que adotado ali por um dos dinamarqueses, e cresce como filho dele, né? Então, em vários momentos, não só nesse livro como nos próximos, a gente vê o Uhtred trocando de lado, né? Então aqui a gente vai acompanhar ele até o início da sua vida adulta, quando ele vai se casar, né? A mulher dele acaba sendo uma decepção para ele, mas enfim, Uhtred é um dos protagonistas mais insuportáveis que eu já tive o desprazer de ler. Mas enfim, não terminei a série ainda, pretendo, mas não estou acompanhando mais as leituras em dia, porque não tenho paciência para ele.
Aí li o 8º livro dos Deixados para Trás, que é A Marca, né? Final dos tempos, spoiler abatimento, marca, né? Acho que já entenderam sobre o que trata esse livro. É um dos mais emocionantes da série. Gostei pra caramba dele. A gente vê muita gente sendo forçada a criar a marca. Tem uma questão ali sobre um personagem ali que ele vai fazer parte do comando da tribulação, que, enfim, não sei se é possível, mas, né? Enfim. Aí A Verdadeira Vida de Sebastian Knight, do Vladimir Nabokov. Gosto pra caramba do Nabokov, eu acho que ele escreve como poucos. Aqui uma foto da cara dele. E aqui a gente vai acompanhar o irmão de Sebastian Knight, que era um autor famoso, contando como ele resolveu escrever. Isso é ficção, tá? Não é que o Sebastian Knight existiu realmente. Mas a gente tem esse protagonista, que, se eu não me engano, ele não tem nome no livro. Acho que ele não tem nome. Mas ele era meio irmão, na verdade, do Sebastian. Ele não conviveu tanto assim com ele, mas ele vê o editor, o antigo editor, o irmão, escrevendo uma biografia fajuta sobre o irmão dele. Então ele resolve escrever ele mesmo a própria biografia sobre Sebastian Knight. E ele vai chamar de A Verdadeira Vida de Sebastian Knight. Então nesse livro ele vai falar sobre a infância deles, vai falar sobre essa biografia fajuta e vai recolher dados ali e supor muita coisa também sobre a vida do Sebastian Knight. Então a verdadeira vida talvez não seja exatamente o que está aqui. Então, né, o livro que ele escreve é esse livro aqui. Gostei pra caramba, né? Eu acho que é meu favorito do autor dentre os que eu li, né? Porque o Olho é muito louco e Lolita é muito traumático, então acho que é o meu favorito. Aí depois o Cavalo e Seu Menino, né? Nárnia, como já sabemos, né? Todo mundo sabe. Aí eu reli um livro do Sidney Sheldon, que é o meu livro favorito do Sidney Sheldon. A gente tá conversando, eu falei, quer saber, vou reler. Aí peguei um e-book dele, que é A Herdeira, né? É um livro sobre uma moça, Elizabeth Hoff, que ela assume o comando das empresas da família ali depois que o pai dela morre em um aparente acidente enquanto escalava ali. A gente vai ver ela enfrentando os desafios de ser uma moça tão jovem com um conglomerado industrial tão grande, enquanto tem toda uma rixa entre a família, porque todos têm algum motivo para querer vender as ações da empresa e ela não quer. Então a gente vai acompanhando tudo isso acontecendo ali. Depois dele, outro livro do livro Viajante, que foi Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro que eu fui ler cheio de preconceitos, porque eu achava que ele ia ser bem chato e achava que ele ia ser bem panfletário e militante assim. E no começo eu pensei que eu estava errado. Mas ali da metade pro final eu vi que eu não estava errado. O começo do livro é muito bom, mas ele se perde, né? Então não gostei, já esperava não gostar né, ele me surpreendeu positivamente no começo, mas foi decaindo até chegar exatamente onde eu achei que ele chegaria. Aí depois veio outro livro dos meus 12 pro ano, que foi um livro da Colômbia, que é O Despenhadeiro, do Fernando Vallejo, que é uma autoficção, né, o autor voltando para a Colômbia para cuidar do irmão soropositivo e paciente terminal ali de HIV. É um livro que ele é bem engraçado no começo, depois ele cansa, assim. Então tem um vídeo já sobre ele aqui, então tá por aí. Aí, Príncipe Caspian, né? Aí, Mulher de Barro, da Joyce Carol Oates. Foi meio decepcionante, assim, sabe? Eu gostei da forma da autora escrever, tanto que eu li um outro livro dela, que vai aparecer lá no final do ano. Mas esse daqui foi bem decepcionante. É um livro que ele não tem um propósito definido, assim, sabe? Ele parece só um livro pra cumprir a agenda, assim, sabe? Então, a autora, não vou dizer que a autora é ruim, porque o outro livro dela eu gostei, mas esse daqui, né, não vale a pena. Aí, Hillier the Steppe, do Turgenev, gosto pra caramba de Turgenev, esse daqui foi do Clube MSL, né, seria o Hillier do Shakespeare, e esse daqui, na imersão, eu pulei o do Shakespeare, mas esse daqui eu li e gostei pra caramba. Aí outro dos meus 12 pro ano, dessa vez o do Japão, que foi Crônica do Pássaro de Corda, do Haruki Murakami. Ai, que se alçou ali para um dos meus favoritos do autor. Muito bom, é um calhamacito, maravilhoso, e assim, é um livro para se viver realmente, sabe? Ele é meio rotineiro, assim, sabe?
apesar de ser meio surrealista, ele apresenta bem uma rotina de acontecimentos ali. É um espaço limitado, com personagens limitados ali, mas é uma viagem muito maluca, muito deliciosa. E como os melhores livros do Murakami, tem muita coisa entre as linhas ali pra gente tirar e trazer pra nossa vida e ficar matutando e pensando. É maravilhoso. E outro Julian Barnes, dessa vez Pulso, que é um livro de contos dele. Deixa eu ver quantos contos tem aqui. Bastante. Em 3, 6, 9, 12, 14 contos. Inclusive uma série de contos que é Na Casa de Phil e Joana. São contos bem bacanas, bem legais ali. São continuação do outro. Tem um, daí tem alguns outros, tem uns 2 contos diferentes, daí volta pra esse pessoal na casa do Phil e da Joana. Bem legal. Aí o livro 2 das Crônicas Saxônicas, que é o Cavaleiro da Morte, que a série me cansou aqui já, porque eu achei ele muita repetição do primeiro livro, assim, sabe? Novamente o Uther tá trocando de lado, novamente ele vai encontrar outra mulher, que vai se apaixonar e vai ser a mulher da vida dele e tal, né? Foi um pouco decepcionante, mas enfim. Aí li Linha M, da Perry Smith, que é um livro de memórias dela, onde ela vai falar inclusive sobre a Crônica do Pássaro de Corda, vai falar sobre Murakami ali. Bem legal esse livro, bem diferente do Só Garotos, que eu tinha lido anos atrás e não tinha gostado. Esse é bom. Aí Os Espiões, de Luiz Fernando Veríssimo, engraçadíssimo, divertidíssimo, adorei esse livro. Tem nem o que mais acrescentar. É muito bom isso aqui, muito absurdo, muito divertido, engraçadíssimo. Ótimo, leiam isso aqui. Eu li no vídeo de leituras do mês que eu li ele, mas eu vou ler agora de novo, que é o início desse livro, porque é maravilhoso. Formei-me em letras e na bebida busco esquecer, mas só bebo nos fins de semana. De segunda a sexta trabalho numa editora, onde uma das minhas funções é examinar os originais que chegam pelo correio, entram pelas janelas, caem do teto, brotam do chão ou são atirados na minha mesa pelo Marcito, dono da editora, com a frase: "Vê se isso presta". A enxurrada de autores querendo ser publicados começou depois que um livrinho nosso chamado Astrologia e Amor, um guia sideral para namorados, fez tanto sucesso que permitiu ao Marcito comprar 2 motos novas para sua coleção. De repente nos descobriram, e os originais não param mais de chegar. Eu os examino e decido seu futuro. Nas segundas-feiras estou sempre de ressaca, e os originais que chegam vão direto das minhas mãos trêmulas para o lixo. E nas segundas-feiras minhas cartas de rejeição são ferozes. Recomendo ao autor que não apenas nunca mais nos mande originais, como nunca mais escreva uma linha, uma palavra, um recibo. Se Guerra e Paz caísse na minha mesa numa segunda-feira, eu mandaria seu autor plantar cebolas. Cervantes, desista, hombre. Flaubert, Proust, não me façam rir. Graham Greene, tente farmácia. Nem Le Carré escaparia. Certa vez recomendei a uma mulher chamada Corina que se ocupasse de afazeres domésticos e poupasse o mundo da sua óbvia demência e de pensar que era poeta. Um dia ela entrou na minha sala brandindo o livro rejeitado que publicara por outra editora e o atirou na minha cabeça. Quando me perguntam a origem da pequena cicatriz que tenho sobre o olho esquerdo, eu respondo: poesia. É maravilhoso. Aí, né, John Le Carré é o autor favorito do protagonista, né? Então eu peguei um livro dele pra ler, que foi Um Crime entre Cavalheiros, que é um livro assim, não é, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa incrível, que coisa fenomenal, mas é bacana, é um livro bem nos moldes ali de Agatha Christie, com alguns alívios cômicos, é interessante. Não li mais nada do autor, mas tenho mais alguns no Kindle e quero ver se eu encaixo algum esse ano também. Aí li Os Chefes e os Filhotes, de Mário Vargas Llosa, que é um livro curtinho e mesmo assim é a junção de 2 livros dele. Os Chefes e os Filhotes. Um deles, Os Chefes, é um... Não. Os Chefes é uma novela. Deixa eu ver. Não. Os Chefes é o primeiro livro de contos dele. E Os Filhotes é uma novela. Então, basicamente, é um livro de contos e uma novela. A novela também é curtíssima. Acho que não tem 50 páginas. É legal, é bacana, não é a melhor coisa que eu li do autor, mas, né, vale a pena. É um bom começo. Né? Se você quer começar em ordem cronológica, é o primeiro. Aí li Um Lobo Solitário, do Graham Greene, né, porque foi citado lá nos Espiões. E né, eu normalmente leio pelo menos um Graham Greene por ano, e esse ano foi a vez desse aqui. É uma não ficção sobre o ditador do Panamá, basicamente. Né? Vai ter toda a treta ali explicando da criação do canal do Panamá e toda a treta política envolvendo o Panamá e os Estados Unidos a respeito desse canal. Bem legal. Mas não é o meu favorito do autor, longe disso. Ele é um incrível, maravilhoso, que eu adorei. Esse foi para minha volta ao mundo em 50 livros. Então tem vídeo dele aqui, que é o Maré Voraz, do Amitav Ghosh. Já quero ler absolutamente tudo que esse cara escreveu. Literatura indiana normalmente me agrada bastante. Então, show de bola. Leiam isso daqui, leiam Amitav Ghosh. Sei que eu ouvi falar que aquela trilogia da Papola, que a gente não tem o 3º volume no Brasil, tem seus problemas.
Mas esse daqui é muito bom, esse eu não vou ler outro dele, então veremos. Aí eu fiz uma trinca para brincar com títulos e li Antes da Queda, do Noah Hawley, que é a história que vai passear entre o presente, que é depois que um avião caiu, os sobreviventes dele, e o passado, as pessoas que estavam nesse avião antes do avião decolar, né? A vida deles antes. Legal. Não é, oh meu Deus, que livro incrível, mas é legal. Aí, A Queda, do Diogo Mainardi, que é um livro de frases. Opa, caiu o bilhetinho aqui da Kelly, que me deu o livro. De frases, de trechos, assim, falando sobre o filho dele, que, devido a um erro médico, tem paralisia cerebral. Então a gente vai acompanhando como ele descobre isso, como foi o crescimento dessa criança até um determinado ponto aqui. E Depois da Queda, do Denis Lehane, que é um autor que eu tinha muita curiosidade, dá pra ver pela minha cara lacrimosa que eu tive um acesso de espirro agora. Que é um autor que eu tinha muita curiosidade, eu ouvia falar muito bem, mas esse livro foi um tanto decepcionante, sabe? Não que seja ruim, mas eu esperava muito mais dele. E mais um Julian Barnes, A Única História. É um livro bem bacana, mas meio nojento, que vai tratar sobre amadurecimento, sobre isso, principalmente sobre amadurecimento e responsabilidade, com um personagem que tem total aversão à maturidade. Eu falo que é uma espécie de Lolita aqui, uma inversa, porque é um rapaz ali, claro que ele já é maior de idade, mas enfim, tendo um caso com uma mulher bem mais velha. É um livro bacana, um livro legal, mas é um livro que, sabe, irrita pra caramba. Aí, Antes o Verão, do Carlos Heitor Coni, gosto muito de Coni, esse livro também é muito bom. É sobre, principalmente sobre o declínio de um casamento, né? Show de bola, gostei bastante. Longe de ser o meu favorito do autor, mas também muito longe de ser o pior dele. Bem legal. E o volume 4, o volume 3, na verdade, das Crônicas Saxônicas, que é Senhores do Norte, Os Senhores do Norte, que é o livro que voltou a me empolgar com a série. Aqui acontece coisas diferentes, não é só uma repetição dos dois primeiros. Mas mesmo assim, né, temos o Uhtred trocando de lado, o Uhtred trocando de esposa, mas aqui acontecem outras coisas diferentes também. Então, né, é mais interessante. Uma das maiores surpresas, assim, um dos livros mais loucos que eu li foi Um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. O Calvino dificilmente decepciona, e esse daqui é meu segundo favorito dele, porque eu gosto muito de Cidades Invisíveis, mas esse daqui não fica atrás, é incrível. É um livro metalinguístico, porque é um livro sem final, falando sobre livros sem finais. E ele é um dos livros que é falado dentro dele. É uma coisa louca, é uma coisa bem esquisita, e o personagem principal do livro é quem tá lendo o livro. É muito louco, mas é muito bom isso daqui. Aí o volume 9, dos Deixados para Trás, que é Profanação, que é quando o anticristo vai profanar o templo lá em Jerusalém, né? Basicamente isso. A profanação acontece bem no começo e depois é só meio que consequência de tudo isso, enfim. Aí Vive e Deixe Morrer, do Ian Fleming, que é o segundo livro, na verdade, do 007, o primeiro é Cassino Royale, que a gente não tem aqui. Mas enfim, uma típica história de 007, espionagens, heroísmo, moças bonitas e enfim. Legal, gostei pra caramba, tenho mais 2 aqui. E tem um terceiro que eu não tenho aqui, mas eu quero ele e pretendo ler todos. E Punição para a Inocência, da Agatha Christie, um dos melhores livros dela, dentre os que eu li. A gente vai ter a reabertura de um caso que teoricamente já tinha sido resolvido, o culpado que foi condenado já até morreu, mas surgiu uma testemunha que inocenta a pessoa que foi condenada. Então, né, meio tarde para aquela pessoa, mas se aquela pessoa que foi condenada não era a verdadeira culpada, quem é? Eis a questão. Show demais, adorei esse livro. Assim como eu gostei demais de Papis et Circenses, do José Roberto Torreiro, que é um livro brasileiro, né? São microcontos sobre os papas. Todos eles. E tem contos de todos os tipos e formatos que você imaginar. Tem conto em formato de haikai, tem conto que é em formato de índice, assim, sabe? Como se os títulos dos capítulos fossem resumos do que vai acontecer naquele capítulo que não existe, porque só existe o índice ali. Muito legal, muito bacana, muito divertido, pra rolar de dar risada. Show de bola. É do mesmo autor do Terra Papagaio, sabe? Então quem leu Terra Papagaio sabe que ele tem uma veia cômica maravilhosa. Aí li o primeiro de Sherlock Holmes, que é Um Estudo em Vermelho.
Eu achei que eu estava matando a charada, até que no metade do livro ali vira um negócio totalmente louco e eu fui enganado, né? Essa virada ali de virar um negócio totalmente louco, não tenho certeza se me agradou muito, mas enfim, tem os outros livros dele aqui, pretendo ler. Vamos ver o que eu acho. Não me conquistou por esse primeiro livro, mas enfim, né? Quem sou eu para falar mal de Sherlock Holmes? E outro livro do Clube MSL foi O Sofrimento do Jovem Werther, enfim, Werther, do Goethe. Ai, como o Werther me irritou pra caramba. Né, eu não. É um clássico, né? Não tem muito o que falar aqui. É um romance epistolar ali, as cartas do Werther escrevendo, mostrando quão idiota e insuportável ele é. Mas, enfim, tá aqui. Aí esse daqui tá pra ilustrar, porque eu li ele em português em e-book. Reli, né? Que é o Cilada do Harlan Coben, pro meu projeto de Lendo Harlan, né? Então já tem vídeo aí. É o meu livro favorito do Harlan, né? Acho de longe, assim, o mais interessante, o mais bem construído e tudo. Muito bom. Aí li Os Devoradores de Mortos, do Michael Crichton, que é, assim, sobre os vikings, né? Na verdade, é sobre um documento que, teoricamente, né, fala sobre os vikings ali. O cara lá de Bagdá é um servo lá do chefão, do rei, do czar, não lembro o nome do título exatamente lá do cara do Bambambam de Bagdá. É exilado lá para esses lados nórdicos ali para estudar esse povo, né? Porque ele se engraçou ali com a mulher dos orcos e daí esse foi o castigo dele. Então ele vai para lá e escreve um documento e daí teoricamente esse daqui é o documento. Aí li mais um e-book, que foi o Joseph Fouché, do Stefan Zweig, que é a biografia desse ser xixelento, que foi o Joseph Fouché, o carniceiro de Lyon. É um cara nojento que ia comendo pelas beiradas, que trocava de lado o tempo todo, tipo um Uhtred lá das Crônicas Saxônicas. E gostei bastante do livro, assim, eu nunca tinha lido nada do autor e achei maravilhoso. Tem outro livro dele aqui que eu quero ler ainda esse mês, vamos ver se eu vou conseguir encaixar. E é isso. Aí li O Remanescente, que é o 10º livro dos Deixados para Trás, né? Já não me lembro direito o que acontece aqui, né? Mas enfim, né, eu já confundo as coisas ali, porque né, é uma série extensa, não sei o que aconteceu no livro, não sei o que aconteceu no outro. Aí um dos melhores livros do Julian Barnes que eu li, Em Tom de Conversa, que a gente vai ter 3 personagens principais, que são a Gillian, o Oliver e o Stuart. E o livro vai ser narrado em forma de entrevista, sabe? Esses personagens e alguns outros, ocasionalmente, contando pra gente sobre a vida deles, né? Então, contando realmente, como se eles estivessem sentados na nossa frente contando isso pra gente. Então, o Stuart e o Oliver eram amigos, surgiu a Gillian, casou com o Stuart, e daí, né, vai ter os entreveros ali entre eles. Bem legal, gostei pra caramba, divertidíssimo. O Oliver é engraçado, mas é uma pessoa detestável. Aí li outro e-book, que foi Macbeth, do Shakespeare. Eu tenho sério problema com peça de teatro, não me desce. A história eu até gosto, mas o formato não me agrada, né? Então, Macbeth é a história do Macbeth, que eu sempre achei que fosse a Macbeth, embora tenha também uma Macbeth. Ali que ele recebe a profecia de que vai ser o próximo rei da Escócia, se eu não me engano, e né, ele tenta adiantar esse processo, ou principalmente a mulher dele tenta. Enfim. Aí um livro que eu levei 7 meses para ler, foi Viva o Povo Brasileiro. Ai, gente, que coisa irritante, que coisa insuportável. Sabe, no começo tava bom pra caramba, mas aí ele começa, ai gente, que coisa enrolada, interminável, sabe? Não me desceu. Eu gosto do autor, eu já tinha lido outras coisas dele, esse daqui é o mais famoso, mas sabe, não dá. Eu tenho outros livros dele aqui, vou ler, pretendo ler esses outros livros, mas não tenho que me faça dizer que O Vivo Povo Brasileiro é um livro bom. Aí li Um Amor, do Dino Buzzati, que é o mesmo autor do Deserto dos Tártaros. Queria ter relido O Deserto dos Tártaros esse ano de 2024, também não rolou. Mas, enfim, tá aqui. Li alguma coisa do autor, pelo menos. Esse daqui é o livro que eu disse que parece com A Trégua, do Mário Benedetti. Que a gente tem também um cara ali mais velho, que ele nunca se apaixonou, até os acontecimentos desse livro. E ele vai com alguma frequência para um prostíbulo ali, né? E
no dia em questão que começa o livro, ele vai ser apresentado, vai contratar assim, uma moça menor de idade. Então, é uma moça esquisita, assim, ela é bonita, mas é estranha, sabe? Ela não é a criatura mais bonita que já pisou na Terra, mas ela tem sua estranheza, tem suas peculiaridades, assim, que acabam encantando o protagonista, o Dorigo. Como é que é o nome dele? É Dorigo, né? Ahn, Antônio Dorigo, isso. Ah, então, né, o livro é ele tentando se aproximar mais dessa guria, enquanto a gente não sabe direito se ela também quer ou não. Enfim, é um livro bacana, meio traumático, mas assim como Lolita, mas enfim, é bacana. Aí li o meu Jonathan Franzen do ano, para perder a minha fé na humanidade, foi Pureza, né? Adoro que os títulos do Jonathan Franzen são pureza, liberdade. Aí você vai ler liberdade, todo mundo prisioneiro dos próprios desejos. Você vai ler pureza, não tem nenhum ser humano puro nisso daqui. Não tem nem uma pedra pura no livro. Ah, muito bom, muito incômodo, sabe? Daqueles livros assim que você não encontra nenhum personagem assim que você pense, nossa, esse merecia um final melhor, sabe? Merecia uma vida melhor. Não, eles merecem exatamente o que eles recebem. Né? A gente vai acompanhar a Pip, que é a Pirate, que é uma menina problemática ali, ela vai se envolver com coisas problemáticas também. É a nossa principal protagonista, mas não a única. Enfim, show de bola, um livro para dar um tapa na nossa cara, pra gente ver a podridão humana mesmo, sabe? Aí uma releitura pro livro Viajante foi O Médico e o Monstro, né? Todo mundo sabe o que acontece aqui, não preciso falar. E se você não sabe, vá ler, né? Não procure saber, porque deve ser muito bom ler isso daí sem saber, né? Mas enfim. Aí outro que reli também pro livro Viajante foi A Estrada, do Cormac McCarthy. Eu gosto pra caramba desse livro, eu detesto o filme, mas enfim, é um livro incômodo também, é um livro, sim, pesado, mas eu acho genial, fenomenal. Aí o 11º, livro dos Deixados para Trás, Armagedon, quando vai se armar a grande batalha ali, e daí a gente vê que a humanidade se divide em dois exércitos, né? É realmente uma batalha se formando. Uma releitura pro Clube da Miriam foi A Velha Loja de Curiosidades, do Charles Dickens. Gosto pra caramba desse livro, um livro triste, mas enfim, gosto demais dele. Esse daqui eu juntei os dois tomos da Príncipe nessa capa aqui que eu fiz, mas enfim, show de bola. Aí reli também pra leitura dos membros da Michelle a Steppe, do Chekhov. E assim, eu lembro de ter gostado muito mais desse livro da primeira vez, né? Embora eu não lembrasse de nada da história. E, enfim, a gente vai acompanhar um pessoal ali que eles viajam um pouco, param no lugar, aprendem lições, assim, né? A gente aprende lições vendo o que está acontecendo ali. É um pequeno príncipe. É um pequeno príncipe russo, sem a parte fantástica. Né? O pessoal não concorda comigo quando eu falo isso, mas é isso. Aí li outro Mário Benedetti, que foi Primavera no Espelho Partido, que é um livro que eu tinha altas expectativas e talvez isso tenha atrapalhado um pouco, mas gostei, mesmo assim, mesmo não alcançando minhas expectativas, eu gostei bastante. Aí outro Calvino que eu li foi O Cavaleiro Inexistente. Ah, muito bom, né? Ele faz parte de uma trilogia chamada Nossos Antepassados. Que dessa trilogia também faz parte o Visconde Partido ao Meio, que eu li anos atrás, né? Então esse ele vai ter essa questão fantástica ali, bem nos moldes daquilo lá também. Ele tem um cavaleiro ali de armadura e tal, que é o cavaleiro perfeito, com o único defeito de que ele não existe. A armadura tá vazia, mas é muito bom. Aí li Um Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Ai, que decepção. Ele me lembrou bastante, inclusive, aquele Informação ao Crucificado do Conin. Porque aqui também a gente vai ter um estudante de um internato católico, não é exatamente um seminário, que vai apostatar da fé. Né? Mas aqui é um pouco pior na minha concepção. Sabe? Me irritou pra caramba. Não, sabe? Acabou com minha vontade de ler Ulisses e Dublinenses e qualquer outra coisa do autor. Aí li Amor e Etc., do Julian Barnes, que é uma continuação do Em Tom de Conversa. Então a gente vai revisitar esses personagens, se eu não me engano, 10 anos depois, né? Ver como eles estão, também nos mesmos moldes do Em Tom de Conversa. Eles vão
contar pra gente, principalmente o que aconteceu nesse tempo que não acompanhamos eles e o que está acontecendo agora, enfim. Né? Acho que foi muito legal revisitá-los. Eu ainda gosto mais do primeiro livro, mas esse daqui também é muito divertido, tem seus momentos engraçados ali, tem seus momentos mais tensos, mais dramáticos, mas é um livro que a gente vê, porque no primeiro a gente fica pensando, né, que o Stuart merece uma vingança, digamos assim, né? E aqui a gente já não gosta tanto do Stuart. A maior surpresa do Clube MSL de 2024 foi Moby Dick, do Herman Melville. É um livro que eu tinha certeza se eu gostasse não ia ser muito e que ia ser difícil de terminar. E na verdade foi difícil de largar. Ele tem suas partes ali mais enfadonhas, falando de parte de navio, de parte de baleia, sobre como funciona a caçada de baleias e tal. Mas é um livro tão incrível, tão maravilhoso, que eu não esperava, sabe? É um livro maravilhoso que eu terminei ele querendo pegar ele de novo e começar a ler tudo de novo. E com certeza vou fazer isso, senão esse ano que vem. Mas, sabe, é um livro que eu não queria sair dele. E eu não esperava por isso. Maravilhoso. E outro livro do livro Viajante foi Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. Que é um livro que eu também não esperava muita coisa, apesar do Lucas Bittencourt gostar pra caramba dele. É um livro assim que eu via, né? Pensava, não sei. Mas ele veio no livro Viajante e eu pensei, né? Tenho que ler, então vou ler. Achei maravilhoso, achei genial. É um livro muito engraçado. O Ove é um cara extremamente antipático, ranzinza. E daí são situações assim muito engraçadas, apesar do livro ser de um teor pesado, porque o Ove é um cara mais velho ali, de luto pela esposa, deprimido com a vida, assim, achando que não tem mais nada nesse mundo pra ele. Tanto que o livro ele vai ficando mais pesado e o final ele é bem pesado, bem emocionante, assim, de cortar o coração mesmo, mas até chegar lá você dá muita risada. Aí, o penúltimo livro dos Deixados para Trás, O Glorioso Aparecimento. Que eu devo dizer que foi um tantinho decepcionante, sabe? Foi meio anticlimático, né? Porque ali tem toda a boa parte dele, né? Mais da metade, eu acho, é a expectativa, né? Pelas contas, é hoje, é hoje. E, né, realmente acontece, né? Cristo volta. Mas essa volta dele é meio anticlimática, né? Todo mundo tá vendo ele, todo mundo escuta ele falando diretamente para si, na sua própria língua, mas todo mundo ouve a mesma coisa, sabe? É meio mecânico, assim, é um pouco anticlimático, né? Aí, o quarto livro das Crônicas Saxônicas, que foi A Canção da Espada, também muito bom. Ainda acho o terceiro o melhor, mas muito bom. E foi o último livro que eu li da série, né? Tenho que continuar. Aí, reli um dos meus favoritos da vida, para aquela coisa do pessoal fazer a leitura coletiva dos meus livros favoritos para que eu leia Harry Potter. O primeiro deles foi O Deserto dos Meus Olhos, do Leon Idris. Livro fenomenal. Todo mundo adorou esse livro porque ele é perfeito. E a gente fez reunião, o Leon participou, foi uma honra imensa. Adoro esse livro. Leiam ele. Não dá nem pra falar muito sobre o que ele é, porque ele é sobre muita coisa. E o foco principal dele a gente não pode falar porque meio que é um spoiler. Então, show de bola. Aí li In the End, a história de Chester Bennington, da Rosanna Constantino, que é uma italiana. É uma biografia, né, do Chester, do Linkin Park. O Linkin Park voltou agora em 2024, voltou com tudo, com uma nova vocalista, afinal de contas, né? Não temos mais Chester. E aqui, sabe, ela vai trazer fatos que se você é fã da banda você já ficou sabendo, mas ela vai trazer alguns detalhes a mais, assim. Mas é uma biografia de uma fã, confessa, né? Então, tem muito enchimento de linguiça, sabe? Ela vai falar, vai colocar as letras das músicas, vai falar, essa letra fala de tal e tal coisa que tá escrito na letra, sabe? Não é uma biografia perfeita, mas eu chorei como uma criança quando vai falar da parte da morte do Chester. Conta, né, dos detalhes, como foi, como as pessoas foram descobrindo os membros da banda, os membros da família, a onda que foi sobre a preocupação com saúde mental depois do falecimento dele. Sabe? Eu chorei que nem uma criança, mas achei fenomenal, assim, sabe? Se você é fã, é um livro que super vale a pena. Vai ter coisas que você não sabe, obviamente, porque ela fez um estudo bem aprofundado, assim, ela foi atrás de tudo possível, mas, enfim, a gente termina o livro gostando ainda mais do Mike, inclusive. Aí outro livro de contos do Julian Barnes foi Um Toque de Limão, que são todos contos com esse toque ácido, sabe? Com um humor ácido, com essa acidez da vida ali, sabe? Mostrando que a vida não é um morango, a vida é um limão. Show de bola, gostei pra caramba. Eu acho que ele tem mais contos, tem 3, 6, 9, 12, 11 na verdade. Tem 11 contos, bem legais, muito divertido. Julian Barnes é um ótimo contista,
Aí mais uma surpresa do Clube MSL foi Drácula, de Bram Stoker, né? É um clássico, né? É daqueles livros que só não leu quem não quis ler realmente até hoje, porque e eu era um desses que não tinha muito interesse em ler, porque eu não sou um grande fã de histórias de vampiro. Aí tem na imersão tinha os contos também, eu acabei não lendo os contos, mas Drácula foi uma agradável surpresa, é um livro que eu ouvi a gente declarar amor e tal, mas eu não tinha noção de quão além esse livro é, quão além do que está aqui nas páginas, quão mais profundo dá para ir nessa história. É show de bola, uma história sobre o mal, sabe? O que é o mal, como realmente existe o mal e muitas vezes a gente se deixa levar por esse mal, dá brecha para ele. É maravilhoso. O Jovem Torres, do Robert Musil, eu tentei ler O Homem Sem Qualidades, também acabei abandonando, mas eu ainda tô tentado a ler ele, mesmo que seja para passar raiva, sabe? Agora, O Jovem Torres é o primeiro livro do autor, não me agradou muito também, sabe? Eu achei ele meio chato. Mas enfim, a gente vai acompanhar o Torres ali no internato, acompanhando os acontecimentos não tão legais desse internato. A gente vai vendo ele, ora concordando, ora discordando, ora se achando um monstro por concordar, enfim. É interessante, é uma história mais psicológica, assim, eu tendo a gostar disso, mas esse daqui não me pegou muito. Aí para o meu projeto de Além do Harlem, li o Alta Tensão, primeira vez que eu leio esse livro. Gostei bastante, né? Ele tem um tom bem de encerramento, assim mesmo, para a série do Myron, apesar de que a gente vai continuar acompanhando ele, né? Mas, assim, achei bem legal. Aí li. Nossa, quanto pó tem esse livro. A Jangada, do Júlio Verne, enfim. Eu tinha um problema com o Júlio Verne porque eu li Viagem ao Centro da Terra e não gostei muito. Mas isso aqui eu achei maravilhoso, achei genial, divertidíssimo e agora eu quero ler tudo dele. Aí reli, do Cormac McCarthy, Todos os Belos Cavalos, porque minha ideia era reler ele e já emendar o A Travessia, que estava nos meus 12 pro ano, e ler também As Cidades da Planície. Reli e não li os outros. Então, né, é aquele livro que é um faroeste fora de época, o cara fica meio decepcionado ali porque não vai herdar os cavalos da família e foge pro México. Né? Enfim. Aí li o Nada a Invejar, da Bárbara Demick. Gente do céu, isso aqui é uma não ficção sobre, né, tá aqui, né, Vidas Comuns na Coreia do Norte. São histórias de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. E, gente, a situação lá é pior do que a gente imagina, sabe? A gente sabe que é um país fechado, sabe que é um país autoritário ali, onde o povo não tem a mínima liberdade para fazer nada, mas a situação é muito mais desumana do que a gente imagina, sabe? É tenebroso, é terrível, é absurdo, 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 absurdo. Um livro fenomenal, dolorido, mas incrível, sabe? Principalmente para abrir os olhos da gente, assim, vendo que, nossa, tantos horrores que aconteceram ao longo da história, tem horrores até piores acontecendo nesse momento, sabe? Tenebroso, horroroso, mas necessário. Aí concluí a série dos Deixados para Trás com a vitória final. Esse aqui vai se passar no Reino Milenar, né? E é interessante porque a gente nunca ouve falar muito do Reino Milenar, né? A gente sabe por cima ali que vai existir e tal, tem uns estudos sobre isso e tal, mas a gente não vê muita coisa sobre, né? E aqui os autores vão imaginar como será esse reino milenário ali. E é um livro que me surpreendeu, porque eu pensei, não tem muito o que trabalhar, né, depois da volta, né? Mas não, eles fazem um trabalho muito bacana aqui, e é um dos melhores livros da série. Aí o último Julian Barnes que eu li no ano foi Elizabeth Finch, que é um livro que eu quero reler, porque eu não sei se eu estava de mal, sabe? Estava revoltado a hora que eu li ele, mas eu não gostei muito. Elizabeth Finch é uma chata. Ela é uma professora ali, universitária, né, se eu não me engano, de filosofia. E o protagonista ele meio que se apaixona por ela ali, mesmo que no começo, pelo menos, ele não admita isso. Daí ele vai falando sobre as peculiaridades dessa professora ali. Ela é uma mulher meio seca, meio antipática, assim. Mas enfim, né, ele vai contando essas histórias dela. E daí ali, antes da metade do livro, a Elizabeth Finch vai falecer. E o protagonista vai recontar a vida dela através de cadernos que ela deixou, através de memórias dele e de outras pessoas, enfim. É interessante, mas a personagem em si eu achei irritante. Então, né. Outros personagens que foram tanto irritantes são os protagonistas de Boas Pessoas, do Mirbaran. É um livro israelense que vai se passar ali na época da Segunda Guerra, um pouco antes, na verdade. E a gente vai ver que nem os nazi, nem os Komi eram muito bons, eram dois extremos que acabavam virando a mesma coisa, né? Coisa que todo mundo já sabe. Mas enfim, a gente vai acompanhar dois judeus aqui que
acabam tendo que se aliar cada um a um lado ali para poder sobreviver. Eles não são pessoas agradáveis, mas a gente vê que eles pesam as coisas, fazem o que é menos pior, digamos assim. Aí, esse é o livro que eu não sei onde eu enfiei. Procurei aqui e não sei o que eu fiz dele. Ele tá aqui, eu sei que eu não me desfiz. Mas enfim. Que é o Três Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens. É um livrinho de contos. Um dos contos, inclusive, eu já tinha lido, que é o A Casa Assombrada. Que é uma história ali que um grupo de amigos vai pra uma casa que é assombrada. E a gente acompanha cada amigo em seu quarto e cada quarto tem um fantasma. Enfim. Mas o meu favorito foi o primeiro conto, que se chama O Sinaleiro. Tem até um short aqui, deu lendo o conto, né? O short não deu o conto inteiro, então tem pedaços do conto ali. Mas é bem bacana. De longe, foi meu conto favorito. Eu nem lembro o nome do terceiro conto. Mas, enfim, esses dois. Esse primeiro, principalmente, maravilhoso. Aí, reli, mais um dos meus livros favoritos, para aquela brincadeira lá do grupo da Miriam. O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, do Haruki Murakami. Maravilhoso, né? Leiam isso aqui. Para minha volta ao mundo em 50 livros, eu li Vida Dupla, da Raja Al-Sania, que foi o livro representando a Arábia Saudita. Um Gossip Girl árabe ali. Não morri de amores, assim, mas é interessante, é bacana, principalmente pela questão cultural. Aí, O Dia da Coruja, do Leonardo Sciascia, enfim, não sei como é que pronuncia, não fui atrás para ver direito como é que pronuncia esse nome, mas é um livro sobre a máfia siciliana. A gente vai acompanhar, é uma história baseada num caso real de um cidadão que foi morto em plena luz do dia e aparentemente ninguém viu nada, né? Foi na frente de todo mundo viu ele caindo, mas ninguém viu, ninguém matando, né? Enfim, bem legal, um livro bem crítico, assim. Não é, oh meu Deus, que livro maravilhoso, mas é um livro bem interessante. Aí o último livro dos meus favoritos que foram lidos para o projeto lá foi Quase Memória, do Carlos Heitor Colin. Que entre ele e o... Ficou, né, o favorito do pessoal, entre ele e o do Leon, das Olhos dos Meus Olhos. Show de bola, gosto pra caramba, uma autoficção dele relembrando o pai dele. Eu tô querendo espirrar de novo. Aí pro projeto de Lendo Harlan eu li Refúgio, que é uma continuação direta do Alta Tensão. Mas aqui a gente vai ter o Mickey Bolitar, que é sobrinho do Myron, que foi apresentado, inclusive, lá no Alta Tensão. Tem uma série sobre esse livro aqui, eu comecei, mas eu ainda não terminei, tem várias diferenças. Mas enfim, veremos. Aí li O Fenômeno do Pitest, eu esqueci como é que fala. A Polly me ensinou, mas eu esqueci. Inclusive foi a Polly que me mandou. Que é o relato de um experimento prisional, experimento de reeducação prisional, digamos assim, de tortura mesmo, do regime comunista lá na Romênia. Onde os prisioneiros eram torturados e colocados, obrigados a torturar outros prisioneiros. Sabe? É tenebroso. Sabe? Ele consegue ser mais pesado. Será que ele consegue? Enfim. Acho que ele consegue sim ser mais pesado do que o livro lá da Coreia do Norte, do Nada a Invejar. E ele é curtíssimo, sabe? Mas ele consegue ser ainda mais pesado. É tenebroso isso aqui. Tenebroso, mas também é um daqueles livros necessários pra gente ver os horrores que aconteceram. Esse não acontece mais, até onde sabemos, pelo menos. Esse não acontece mais, mas o da Coreia ainda assim, né? E mesmo assim é interessante ler isso daqui para saber o que aconteceu e ver quão baixo a humanidade pode chegar. Aí li o Novembro de 63, do Stephen King. Gente, que livro maravilhoso! É outro, assim como o Moby Dick, que eu falei do Moby Dick, é um livro que a gente entra dentro dele e não quer mais sair. Ele tem uns momentos ali que a gente também pensa que não precisava, mas é muito bom. A gente vai acompanhar o protagonista. Como é que é o nome dele? Enfim, é porque ele muda de nome também, né? A gente vai acompanhar o protagonista voltando pro passado para ficar lá 5 anos para tentar impedir o assassinato do Kennedy, porque eles acreditam que o mundo seria muito melhor, inclusive principalmente a questão do Afeganistão, da guerra do... Então eles querem impedir que essa guerra aconteça e eles acham que salvando o Kennedy, né, vai acontecer. E daí a gente vai acompanhar esses 5 anos da vida do Jake lá no passado, né, até chegar o momento de salvar o Kennedy. E se isso vai dar certo ou não, porque o passado é obstinado. Aí um livro que eu demorei uns 3 meses para ler foi A Fogueira das Vaidades, do Tom Wolfe. Aqui entramos em dezembro, então eu vou me ater um pouquinho mais, né, apesar desse vídeo estar no tamanho da semana já, né. Então aqui tem um filme sobre esse livro, mas o filme ele é bem resumido. Tem várias coisas que foram deixadas de fora do filme. Tanto que não parece, mas é um livro de quase 600 páginas. Né. Eu vou pegar um outro aqui, que é o outro livro que eu li esse mês. Ó, a diferença. Esse tem quase 600, esse não tem nem 500. Aqui a gente vai acompanhar, a princípio, o Sherman McCoy, o nome do protagonista. Ali. Ele é um
um corretor de obrigações ali da bolsa. Então ele tem um salário de $1 milhão por ano, ele tem um apartamento de 3 andares não é na Garden Park, Park Avenue, alguma coisa assim. Uh, no bairro chique lá, na rua chique. E ele sai de casa numa chuva torrencial com o cachorro. A mulher dele diz que isso não faz sentido ele sair pra andar com o cachorro numa chuva dessa. Então ele fala que vai ser bom pra se exercitar e tal. Aí ele sai de casa, vai num orelhão e liga pra própria casa, achando que tá ligando pra amante. É um idiota de todas as formas possíveis e imagináveis que você puder conceber na sua cabeça ali de idiotice. O Sherman é esse idiota. Porque, né, essa amante dele é uma sirigaita ali, ela também é ali da High Society, porque ela casou com um cara mais velho, enfim, mas ela tem vários amantes, porque é uma sirigaita, uma piriguete ali. E a esposa do Sherman, ela também gosta das aparências ali, vive na alta sociedade e tal. Todo mundo aqui adora as aparências, tanto que o livro vai ser principalmente sobre isso, né? O Sherman vai se envolver em um acidente, né? E daí, como ele é um branco rico, eles querem condenar ele para conseguir os votos lá do Bronx, da população negra, né? Para eles verem que não importa que eles foram tratados com preconceito durante todo o tempo até agora. Agora está sendo condenado um branco ricaço ali, então eles podem todo mundo votar no atual prefeito. Sabe, é tudo cheio de aparências, assim, é um livro cheio de futilidades, vendo de aparências ali. Ele tem um teor cômico, um teor irônico, assim, bem bacana. E a gente vai acompanhar muito a questão psicológica do Sherman, a transformação dele, desse babaca imprestável, que ele nunca vai deixar de ser totalmente, mas dele se remoendo principalmente por causa desse acidente que ele não exatamente cometeu, mas ele tem certa responsabilidade também. Então ele fica remoendo isso daí, que é uma coisa que me lembrou bastante o Crime e Castigo, essa questão psicológica dele ali. Hora tentando justificar, hora tentando se redimir disso. Tá? Gostei pra caramba, já coloquei todos os outros livros do autor na lista de desejos. Inclusive esse aqui foi o primeiro romance dele, né? Então, achei maravilhoso. Diferente de Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Né? É um livro que eu via muito a Tati Felten falando dele, dizendo que era um dos livros mais bonitos que ela leu na vida. E a autora tem sim uma forma muito linda de escrever. É um livro que você vai lendo, assim, vai se envolvendo, apesar de que o Adriano não é a pessoa, oh meu Deus, que pessoa agradável, assim, sabe? Então, no geral, não é um livro que eu gostei tanto, mas eu já quero ler tudo que a autora escreveu também. São memórias, né? O título já explica, né? São memórias do imperador Adriano de Roma, ali o responsável pela destruição da Judéia e tal. Aí um livro pra passar raiva, pra sentir ódio, foi Eu Sou o Rei do Castelo, da Susan Hill. Gente do céu! A gente vai ter aqui 2 meninos. Eles têm ali seus 10 anos. Um deles é filho de um viúvo, mora ali num casarão, né? Acabaram de herdar esse casarão, inclusive. E esse cara vai contratar uma mulher para ser uma espécie de governanta. Mas assim, tem a governanta principal que faz o serviço e tem essa outra que ele vai contratar porque ele está interessado nela. Isso fica claro desde o início, né? E daí ela também tem um filho da mesma idade. Então, assim, a gente vai ver o filho dele, que é o... Como é que é o nome das crianças? Eu esqueci completamente o nome das crianças. Hooper e Kinshaw. Kinshaw é o menino que chega e Hooper é o que já tá lá. Tenho quase certeza que é isso. Então a gente vai ver o Hooper não querendo esse menino lá, esse novo menino lá, e o Kinshaw se ressentindo por ter que ficar lá. Né? A gente vê o Hooper fazendo a vida do Kinshaw um inferno, um verdadeiro inferno. Sabe? Nossa, que guri insuportável, desprezível e odioso. O Kinshaw vai dar umas aprontadinhas vez ou outra também, principalmente porque ele tá de saco cheio. E eu entendo completamente. Que vontade de esfregar a cara do Hooper no asfalto. Não tem noção do ódio que eu tive desse guri. E daí isso vai escalando. Enquanto os pais deles, dois tapados, duas portas, imbecis, que acham, eles são super amigos. E daí quando dá ruim, vão brigar com o inocente ainda, né? Tudo bem que ele já não era totalmente inocente. Mas enfim, com o principal causador do problema ali, não, coitadinho e tal. Gente, que ódio! Porque daí a mãe do Kinshaw, a Helena, ela... nós não podemos ser expulsos daqui, eu preciso desse trabalho, que no momento nenhum vai falar do que exatamente ela faz ali, né? Ela foi contratada porque o cara estava interessado nela e isso vai escalando até se transformar em um relacionamento exatamente, né? E daí essa animosidade dos meninos também vai crescendo, né? Em determinados momentos até surgem umas tréguas ali que a gente acha que eles vão se entender, mas não se engane.
O Hooper é desprezível, odioso, e a forma como termina o livro, sabe, você lembra, faz a gente lembrar do final, inclusive tá aqui, ó. Talvez eu tenha lembrado por causa disso daqui e tenha feito a ligação, mas enfim, né. Igualado em horror apenas por O Senhor das Moscas. O final tem algumas semelhanças ali. Só que aqui dá muito mais raiva. Nossa, Deus, que livro. Ai, nossa, que vontade de materializar esse Hooper aqui, só pra poder dar um tiro no meio da cara dele. Que ódio desse guri. Enfim. Aí li o Blitz, do David Treba, que foi uma decepção, né? Não vou mentir, foi uma decepção. A gente vai acompanhar o protagonista e sua esposa em uma viagem onde onde esse cara vai descobrir, né? Bem nos moldes ali da fogueira das vaidades, que a esposa tem um amante, né? Ele recebe uma mensagem, a esposa dele manda pra ele uma mensagem que na verdade era pro amante. Não é exatamente um amante, assim, sabe? Eles estavam conversando e resolveram, é o ex-namorado dela, resolveram reatar. Só que ela ainda não teve coragem de contar pro marido, né? Então, eles vão reatar. E daí ele acaba sabendo por causa disso, né? Eles se separam, enfim. E daí a gente vai ver a fossa do protagonista. Como é que é o nome dele? Beto. Beto. E daí ali tem uma guia que tava com eles, né? Que é uma mulher mais velha, e ele vai se envolver com essa mulher. Então tem cenas intermináveis de páginas e páginas aqui dele fazendo sexo com essa mulher mais velha, sabe? Até que daí ele volta pra casa. O primeiro e último capítulo, que são os capítulos referentes a janeiro e dezembro, são os maiores. Os outros são curtíssimos ali, que é um pra cada mês, e é ele basicamente voltando à vida, né? Mas, sabe, não tem grande. Não é interessante o suficiente esses capítulos mais curtos, e são odiosos, principalmente o janeiro ali, dessa narração interminável de pornografia entre eles. Sabe? Não curti. Aí li Rosário Tijeras, do Jorge Franco, outro livro colombiano. E tem uma novela sobre esse livro, e uma música que eu acho que foi feita pra novela também, né? Eu não assisti a novela, mas enfim. Aqui o livro começa com a gente vendo a Rosário sendo baleada enquanto estava beijando um cara, né? A gente pensa, nossa, que traição ali, né? E daí um amigo dela, que sempre foi apaixonado por ela, vai levar ela pro hospital e vai relembrar a vida dela ali, né? A Rosário, ela era meio que a manda-chuva, assim, a bambambam, como diz a música Del Barrio, era la manda más. Era a maioral ali de um cartel de drogas. Ali. Então ela era uma mulher sexy, encantadora, meio vadia, assim, sabe? Bem nos moldes ali da femme fatale do crime organizado. A gente vê como ela entrou nessa vida também. O nome Tijeras não é o sobrenome dela, né? Tijeras quer dizer tesoura, porque quando ela era pequena ela foi abusada por um vizinho, e daí quando ela tinha 13 anos, ela leva esse vizinho, ela seduz esse vizinho de novo não, porque ela não seduziu da primeira vez, né? Ela só foi abusar. Mas pra ele achar que vai ter outra coisa, vai ter de novo, né? E a hora que ele tá ali despreparado, ela pega uma tesoura e corta fora as coisas dele, né? Aí o nome pega. E daí, né, no começo a gente acha que é uma grande traição esse tiro que ela levou a queima-roupa ali enquanto tava beijando o cara. Mas a gente sabe que essa era a marca registrada dela, né? Ela fazia isso, ela usava muito a sua sensualidade ali pra atrair as vítimas dela. E enquanto ela tava beijando ali, né, o cara, ela dava um tiro nele. Então era uma marca registrada dela. É um livro interessante, assim, que a gente vai ver que, né, como você leva a sua vida, muitas vezes determina como ela vai acabar, né? Então, achei interessante, achei legal. Não morri de amores, assim, porque eu tenho um certo problema ali. Esse cara que leva ela pro hospital, esse amigo dela, ele não cansa de falar de como ele desejava ela, como um outro amigo deles ali que namorava com ela, como ele tinha inveja dele, porque ele pôde tê-la, ele pôde possuí-la, enfim, e como ele queria, sabe? Cara, supera! Tem mais mulher no mundo, sabe? Enfim. É interessante, é legal. Mas, enfim. Aí li um livro que eu fui lendo ao longo do ano também, que é Homem, o Local Onde Deus Habita, do Tozer. E são textos, né? São vários textos, deixa eu ver se eles são numerados. São 39 textos. Meio que crônicas ali, não chegam a ser sermões, porque são bem curtos. Sobre a vida cristã, né? Dá pra dizer que ele é uma continuação do Cristão Surpreendente, do Tozer também. Ou um cristianismo puro e simples, mais aprofundado, assim, porque o Tozer ele é mais incisivo do que C.S. Lewis, sabe? Ele é mais direto, ele é mais teólogo. O C.S. Lewis mesmo falava que ele era um leigo falando para leigos, né? Enquanto o Tozer ele tem mais conhecimento teológico, né? Então a gente vai ver aqui ele falando que o homem é o local onde Deus habita, mas não todo homem, né? Porque para Deus habitar no homem, o homem tem que fazer algumas concessões, ele tem que abrir mão de si mesmo, sabe? Das próprias vontades, dos pecados de estimação, sabe? Tem que levar uma vida digna para que Deus aceite morar dentro, né? Enfim, show de bola, gosto muito do Tozer.
E o livro ali que eu comparei o tamanho, que eu falei que não tem nem 400 páginas, é Outro da Joyce Carol Oates, que é Pássaro do Paraíso. Esse livro é uma situação conflitante. Eu gostei muito mais dele do que de Mulher de Barro, mas mesmo assim é uma situação conflitante. A gente vai ter aqui a Krista e o Aaron. Ela é filha de um assim, os pais deles, né, o pai dela e a mãe dele tinham um caso. E a mãe dele foi assassinada. E o principal suspeito, além do pai dele, obviamente, era o pai dela, que era amante da mãe dele. Enfim, essa bagunça ali. Então a gente vai acompanhar um pedaço narrado por ela, um pedaço narrado por ele, onde a gente vai conhecer a vida dos dois, como eles se conheceram, assim, principalmente como a Krista conhecia e gostava pra caramba da Zoe, que era a mãe dele. Pássaro do Paraíso, ou Little Bird of Heaven, é a música que a Zoe cantava, porque ela era uma cantora ali de barzinho e tal. E a Zoe não era assim, era quase uma Rosário Tijeras, talvez, né? Não tanto, assim, não tanto. Ela não mexia com, quer dizer, ela mexia com drogas também. Enfim, a gente vai acompanhar a vida desses dois, como eles se conheceram, e eles vão desenvolver um relacionamento muito esquisito, na verdade, que é uma mistura de desprezo com tensão sexual, com uma paixão doentia, enfim. A gente vai acompanhar a vida deles ali crescendo, os encontros e desencontros deles e como sempre tiveram essas sensações estranhas um em relação ao outro devido à história das suas famílias. Bem interessante, bem legal, com cenas desnecessárias ali e tal, principalmente ali pro final, mas é um livro bem interessante. É um livro que vale a pena ser lido porque é um livro que faz a gente parar e pensar como as nossas ações influenciam quem vem depois, influenciam as pessoas à nossa volta. E como muitas vezes a gente não sabe o que realmente aconteceu, né? Sobre segredos. E o último livro é outro livro que eu vim lendo no decorrer do ano, foi Café com Deus Pai, né? Eu acho que eu pulei alguns dias. Teve alguns que eu li numa tacada, assim, teve mês que eu li o mês inteiro numa tacada só. Não acompanhei certinho o dia a dia ali. Mas se eu pulei algum dia, não foram muitos. Enfim. É um livro interessante para quem está iniciando a vida cristã, mas ao mesmo tempo é um livro meio perigoso. É o leite, né? Como diz o Paulo lá, que é para quem ainda não come comida sólida, sabe? Eu acho que ele é muito antropocêntrico, sabe? Meio muita coisa tipo, você consegue porque você é incrível, e muitos relatos assim para dizer, olha como eu sou incrível, então você também pode ser incrível, sabe? Não sei, assim, entre não ler nada e ler isso daqui, acho que é bom ler isso daqui, mas, né, tem coisas melhores para servir como um devocional. E foi isso. Esse ano eu quero ver se eu levo esse canal mais a sério, né? Mas eu falo disso em outro momento porque, né, como vocês estão vendo, esse vídeo está gigantesco. Obrigado a todo mundo, ali embaixo, como sempre. Link do blog, link da lista de desejos, o blog da Kelly, o Kawaii, o Scooby no Instagram.